Queridos, Atos capítulo 17, por favor, abram comigo a palavra do Senhor. Nós iniciamos hoje a reflexão na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, mas antes a gente vai refletir um pouco sobre o pano de fundo dessa carta. Por que ela foi escrita, por quem ela foi escrita, como se deu a plantação dessa igreja e por que foi tão importante a escrita da primeira e da segunda carta de Paulo a essa igreja plantada por ele. Diz-nos assim, Atos capítulo 17: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E Paulo dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Esta é a palavra do Senhor. Esse texto de Atos 17, nos 9 primeiros versículos, nos fala da plantação de uma igreja estratégica. E antes da gente entrar propriamente nesse texto, eu quero trazer para vocês algumas observações preliminares. A primeira delas é que os planos de Deus devem prevalecer sempre sobre a vontade humana. Paulo está iniciando sua segunda viagem missionária. O desejo dele é ir para o Oriente. Paulo diz que o diabo lhe barra o caminho, e a gente sabe que quem controla inclusive o diabo por ser absolutamente soberano é Deus. E Paulo entende que as portas para o Ocidente se abrem, se escancaram, e ao invés de ir para o Oriente, Paulo vai para Tessalônica, uma cidade extremamente importante, porque Tessalônica fazia divisa entre a Europa e o caminho para todo o Oriente. Tessalônica é a primeira cidade europeia onde o Evangelho chega. É um grande centro comercial, uma metrópole. A partir de Tessalônica, o Evangelho começa a se espalhar para a Europa. O Evangelho alcança Roma. O Evangelho, séculos depois, alcança a Inglaterra, alcança a América Latina, alcança a África. Então, se nós estamos aqui nessa noite, brasileiros, anapolinos, ouvindo o Evangelho, como ocidentais, é porque a primeira cidade do Ocidente que ouviu o Evangelho foi Tessalônica. E isso aconteceu através de um plano que foi frustrado pela soberania de Deus. Primeira observação é que os planos de Deus são sempre maiores que os planos humanos. Paulo tinha todo um planejamento: vou para o Oriente. Deus fecha as portas e diz: não, você vai para o Ocidente. Porque Paulo só enxergava aquilo que estava diante dele. Deus enxerga toda a história. Deus enxergava a minha vida e sua vida presentes já aqui nessa noite. Deus enxergava milhões e milhões de pessoas que ao longo de toda a história, de todo o Ocidente, seriam marcadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, morto e ressurreto. A maneira como o Ocidente hoje pensa, a maneira como nossa economia, em grande parte, é organizada, o nascimento das universidades, o nascimento das academias, o nascimento dos hospitais, tudo se deu como fruto da revolução do cristianismo. E tudo começa aqui na primeira carta de Paulo, ou no plantio de Paulo a essa igreja na cidade de Tessalônica.
Uma outra observação muito importante é que a perseguição humana não pode destruir a obra de Deus. Paulo vai para Tessalônica, porque Deus escancara as portas, mas o fato de ser a vontade de Deus não significa que não virá acompanhado de perseguição. Paulo é açoitado na cidade de Filipos, que fica no início da Europa. Paulo é expulso de Tessalônica. Paulo é chamado de louco na cidade de Corinto. Por onde Paulo passa, pregando o evangelho, ele enfrenta perseguições. Mas a perseguição humana não pode inviabilizar os planos soberanos de Deus. Não importam as lutas e as dificuldades, Deus tem um projeto de salvar o mundo por intermédio de seu Filho. E Deus levará isso até o final para a sua glória e para o resgate do mundo. Uma outra observação preliminar é que quando Deus se manifesta, a igreja se fortalece com rapidez. Paulo ficou tão somente, pasmem, 3 sábados pregando o evangelho na cidade de Tessalônica. 3 semanas, sabe o que é isso? 3 cultos de domingo. Uma revolução ocorre na cidade. Muita gente se converte, mulheres ricas, alguns judeus e outros homens que temiam a Deus e faziam parte do judaísmo, se convertem ao cristianismo. Uma multidão se converte. Paulo é expulso da cidade por conta dessa conversão em massa. Os judeus levantam uma forte perseguição contra esse homem. 3 fins de semana, uma revolução acontece, porque Deus está visitando essa cidade com sua graça salvadora. E aqui a gente aprende no mínimo um princípio: nós precisamos orar pela manifestação de Deus em nossas vidas, na vida daqueles que nos cercam, de nossa casa, de nossa família, porque nada pode frustrar os sonhos de Deus, os desígnios de Deus. Nenhuma resistência humana é pária para a graça irresistível de Deus, quando Deus deseja transformar nossas vidas. Nenhum comportamento, nenhum vício nosso pode competir com o poder transformador do evangelho. E quando nós oramos, aquele que busca recebe, aquele que bate é encontrado, e aquele que pede, Deus dá. E esse texto fala a respeito do Espírito. Não deixe de orar, não deixe de clamar por transformação, não deixe de suplicar por avivamento, por uma mudança na estrutura da nossa igreja. Quando eu digo igreja, não é simplesmente essa comunidade local. Não deixe de clamar por um avivamento no cristianismo da nossa cidade e no nosso país. Quando Deus se manifesta, a igreja dele se fortalece com rapidez. Algumas lições que a gente aprende de Atos, os 9 primeiros versículos do capítulo 17. O primeiro ponto é a estratégia missiológica de Paulo. O versículo 1 diz-nos que Paulo, depois que passa por Anfípolis e Apolônia, ele fica em Tessalônica. Essas 2 cidades são muito importantes. Paulo não as menospreza, mas Paulo tem uma visão estratégica muito ampla. Paulo chega no centro urbano, Paulo chega na metrópole, na cidade onde a economia era pulsante, onde dinheiro girava, onde educação acontecia, com teatros, com bibliotecas, com os centros médicos. Paulo entende que se o evangelho alcançar uma metrópole, que influencia todas as cidades que orbitam essa metrópole, essas cidades naturalmente serão alcançadas. Paulo entende que tem uma única vida, tem uma única saúde que vai passar, e que precisa usar de estratégias para proclamar o evangelho. Paulo passa por 2 cidades melhores e diz: opa, se eu for para Tessalônica, uma metrópole, e o evangelho alcançar aquela cidade, a partir dessa cidade, através de seus pastores, homens e mulheres salvos pela graça desse Deus, todas as regiões que cercam essas cidades serão alcançadas pelo potencial de uma única igreja local. Um outro ponto que a gente aprende é a ponte de contato para a pregação do evangelho. O versículo 2 nos diz que, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga, e por 3 sábados, as escrituras. Paulo era judeu, e ele tinha uma estratégia: eu vou chegar na cidade, e eu vou procurar uma igreja. A igreja dos judeus do primeiro século era chamada de sinagoga. Todos os sábados os judeus se reuniam.
essa também foi a estratégia de Jesus. Jesus, como bom judeu, cresceu honrando o dia do Senhor. Em Lucas capítulo 4, Jesus está numa sinagoga. Ele canta, ele ora, ele testemunha, ele ouve testemunhos. Num determinado momento, entregam a Jesus as escrituras do Antigo Testamento. Ele abre no livro do profeta Isaías, capítulo 61, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Deus me enviou para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos prisioneiros, anunciar o ano aceitável do Senhor, a colocar uma coroa de glória no lugar de prantos. Essa é a promessa de que o Messias virá. Esse é o texto de Isaías 61. Jesus fecha o livro, as escrituras do Antigo para o seu público e diz: se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir através da minha vida. Jesus tinha como hábito frequentar as sinagogas, e Paulo, como bom judeu, fazia isso. Como Tessalônica era um centro comercial muito forte, era uma rota que ficava bem na divisa entre o Oriente e o Ocidente. A partir de Tessalônica você ia para Jerusalém, você ia para a Síria, você ia para o Egito, e também você ia para Roma. Circulava muito dinheiro, e onde estava circulando o dinheiro, os judeus iam atrás. Então era natural que Tessalônica fosse uma cidade habitada por uma forte comunidade de judeus, que naturalmente frequentariam as sinagogas. Por isso que Paulo, em primeiro lugar, vai para a sinagoga. Olha só a estratégia desse homem: eu vou me reunir no dia certo, sábado, que é o dia que o povo se reúne para estudar a Bíblia. Eu vou me reunir no lugar certo, na sinagoga, que é o lugar onde o povo está aglomerado, com o desejo de conhecer melhor sobre a vontade de Deus. Paulo, ele aproveita os momentos, ele pensa como proclamar o Evangelho da maneira mais eficaz possível. Paulo é um estrategista do reino, e um estrategista nato. Na sua estratégia, Paulo usa o lugar certo e o tempo certo. Ele usa o meio certo. O versículo 2 diz que Paulo começou a ensinar a Bíblia. Paulo usa a mensagem certa. Ele ensina sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus para atingir essas pessoas, judeus e gentios piedosos. Gentios eram quem não era judeu, mas se tornava judeu de coração, conhecia as escrituras, estudava a Bíblia e esperava pelo Messias. Uma outra lição que a gente aprende é sobre a essência da pregação de Paulo, que está no versículo 3. O texto diz que Paulo explica, e olha a palavra, versículo 3 de Atos 17, Paulo prova que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Paulo, ele usou vários métodos. A principal ferramenta de Paulo é proclamar a mente, argumentar a razão humana. Paulo, ele não está tão preocupado com os nossos sentimentos, ele não é um pregador místico. Paulo quer convencer nossa mente, para que a partir do convencimento da nossa mente, nosso coração seja tocado. E Paulo usa várias estratégias para alcançar a mente das pessoas. O texto diz no versículo 2 que ele arrazoou. A palavra no original aqui se chama dialética no grego, que era um método que os professores usavam para ensinar seus alunos de maneira mais eficaz possível. Eles ensinavam e perguntavam. As aulas desses professores eram marcadas por perguntas e respostas. Perguntavam, respondiam, perguntavam um, inquiriam outro. Paulo usou também esse método. Ele ensinava as escrituras, perguntava para alguém, ouvia outra pessoa, perguntava para outro, instigava o raciocínio de alguém. O versículo 3 nos diz que Paulo expôs. Expor não é simplesmente perguntar. Expor agora é ensinar, passo a passo. E o que Paulo está ensinando? Que Jesus Cristo é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Paulo está comparando o Antigo Testamento e dizendo que através da pessoa de Jesus, todas as promessas foram cumpridas. Paulo usa um outro método. Ele demonstra que Jesus é o Messias. Ele mostra, usando dezenas de textos bíblicos do Antigo Testamento, que Jesus Cristo, quando viesse, necessariamente morreria por nossos pecados.
ele faz os judeus, os gentios piedosos, as mulheres que estão naquela audiência, compreenderem pela razão que o Cristo, que Jesus que foi morto, é o Cristo da glória, é o filho da mulher prometido em Gênesis 3, que viria e esmagaria a cabeça da serpente e nos perdoaria de todos os pecados. Essa é a mensagem de Paulo. Ele anuncia no versículo 3 a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo não perde seu tempo naquela igreja para falar de política. Ele entende que os crentes não são rebanho, não são curral eleitoral. Eu estava esses dias com um membro dessa igreja, e ele tem círculo, ele tem, qual é a palavra? Ele tem livre tráfego entre alguns políticos da cidade. E ele mostrou uma foto dele com alguns políticos e uns 2 pastores da cidade. E eu vou preservar a denominação, senão me queima isso, né, gente? Está sendo gravado aqui. E aí ele disse que esse pastor o levou até o prédio dele, né, um templo muito bonito, muito grande, capacidade para milhares de pessoas. E esse rapaz aqui da igreja disse: pastor, que prédio bonito, parabéns, templo bonito, né? O pastor virou para ele, ao invés de dizer obrigado, a primeira colocação foi: e 40% aqui é tudo eleitorado. Paulo entende que a igreja, ou a pregação do evangelho, não é momento para falar de política, não é momento para falar de física, química, de filosofia grega. Paulo entende que quando um povo marcado pela morte em Adão, um povo escravizado pelo pecado está reunido, esse povo precisa ouvir o evangelho, as boas novas de salvação em Jesus Cristo, que podem mudar para sempre a história de qualquer ser humano. Paulo não perde tempo. Essa é a metodologia de Paulo. Ele quer alcançar a mente, e ele faz isso perguntando, ele faz isso comparando o Antigo Testamento e mostrando que Cristo é o cumprimento. Ele faz isso dizendo que Cristo deveria morrer conforme a revelação do Antigo Testamento, e ele ensina toda a obra do Jesus de Nazaré. Ele usa várias estratégias para alcançar a mente humana e convencê-los desse amor salvador de Deus. E outro ponto que a gente vê é que Paulo não mudou a mensagem. Versículo 3 nos diz que, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Em resumo, a mensagem de Paulo, uma mensagem infelizmente tão em falta hoje, nos púlpitos do Brasil, é cristocêntrica. Jesus é o centro das Escrituras. Jesus é o cumprimento de toda a boa vontade de Deus para nos salvar. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que tem o Filho já passou da morte para a vida, não entrará em condenação. Aquele que tem o Filho, ainda que morra, viverá para sempre. E todo aquele que vive e crê nesse Filho nunca morrerá. Aquele que tem o Filho já passou da morte para a vida. O amor do Pai está nele, foi adotado na família de Deus, e agora é co-herdeiro de todos os méritos da conquista de Jesus Cristo, por ter oferecido um sacrifício perfeito em nosso lugar. Essa é a mensagem proclamada por Paulo: Cristo como centro da história, como centro das nossas vidas, como nosso Redentor. Um outro ponto que o texto traz está nos versículos 4 e 5, nos dizendo: alguns dos judeus foram persuadidos, eles foram convencidos pelo argumento de Paulo, e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos e perseguiram Paulo. O impacto da pregação de Paulo é duplo. Em primeiro lugar, nós temos um grande número de gente convertida, poucos judeus, um grande número de gentios que criam na escritura do Antigo Testamento, e a partir da proclamação de Paulo, passaram a crer que Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, e várias mulheres de alta posição social creram em Paulo, e começaram a se agregar a Paulo. Uma igreja nasce. Isso é um impacto da pregação de Paulo. Aonde o evangelho é pregado com fidelidade, Deus trará salvação. Aonde há joelho no chão, obediência à vontade de Deus, um coração curvado, clamando por salvação,
Aqueles que foram destinados na eternidade para a vida eterna crerão. E é isso que Paulo vê. Mas por outro lado, a gente percebe também como resultado da pregação de Paulo, um grande número de homens e mulheres se levantam para perseguir os anunciadores do Evangelho. Porque todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. O Evangelho vem para causar divisão. Os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Pai se volta contra filho, filho contra pai, sogro contra nora. Jesus nos disse isso. Ele não veio trazer paz e sim espada à terra. Ele é o divisor de águas da história. Por que a pregação de Paulo teve tanto sucesso em Tessalônica? Em primeiro lugar, foi centrada na palavra de Deus. Paulo não se preocupou com metodologias. E a gente precisa refletir sobre isso. Nós temos tanta crise. E a gente acha que o que faz a igreja crescer é metodologia. Nós precisamos de entretenimento para os nossos adolescentes. Nós precisamos de entretenimento para os nossos jovens. Vamos inventar. Vamos inventar entretenimento para esses meninos. O que os nossos meninos precisam é do Evangelho, da palavra de Deus, de pais e mães, homens e mulheres que em casa, os lares das boas novas. Os nossos meninos não querem vir para a igreja, para esse prédio que a gente chama da igreja, depois de uma certa idade, não é porque aqui deixa de ser desinteressante, é porque no lar, ao longo do tempo, a gente permitiu que o coração dos nossos filhos fosse diluído por um sistema de valores maligno que os cerca. Lares onde o Evangelho, a palavra de Deus, ocupa o lugar central, ocupa o trono da família, onde há oração, onde há tempo, onde há vida com a palavra de Deus, onde há alegria em amar e conhecer a Deus. Esses meninos naturalmente começam a crescer, crer, se identificar, amar a igreja e servir o povo de Deus, junto com o povo de Deus. Veja que hoje nós temos uma multidão, jovens, adolescentes e adultos, que consomem fé, porque estão em busca de entretenimento. Dificilmente se convertem, porque entretenimento só forma consumidores, não servos. Entretenimento alimenta críticos, não gente curvada no coração. E essa igreja cresce, não por conta do entretenimento, mas por conta da proclamação das boas novas. É uma pregação revestida de poder e marcada por profunda convicção. A resistência, Paulo experimenta muita perseguição. São expulsos da cidade. Vários judeus se levantam, contratam homens que estão ociosos, inventam acusações gravíssimas contra Paulo e Silas, seu companheiro de viagem. Eles são presos e depois expulsos da cidade. Jason, um homem respeitado na cidade de Tessalônica, precisa pagar uma fiança. Através desse pagamento, Jason está dizendo: Paulo não pode e não voltará mais a essa cidade. Os seus opositores disseram que Paulo estava pregando um outro rei. E isso era tão sério porque Tessalônica era uma cidade do Império Romano. O grande imperador é César. Quando os judeus chegam e falam, ele está pregando um outro rei, eles estão dizendo, esses homens estão organizando uma sedição, estão proclamando que além de César, existe alguém que deseja se tornar um novo rei. Eles podem começar, a partir dessa cidade, a montar um golpe de Estado. Como era uma metrópole que gozava de grande conforto, os cidadãos apoiam aquele levante e expulsam Paulo e Silas, depois que Jason paga a fiança. Paulo é proibido de voltar à cidade de Tessalônica. É por isso que ele escreve as 2 cartas aos Tessalonicenses, porque ele não pode retornar à igreja, não pode pôr os pés na cidade, foi banido da cidade, mas o poder de Deus se manifestou. Em 3 fins de semana nasce uma igreja, porque o que faz a igreja nascer não sou eu, não é você, é o poder de Deus que age através de Cristo Jesus. É o Deus que ama um povo, convence esse povo de seu amor e o resgata para todo sempre.
A inveja é algo tão maligno que leva as pessoas a usarem os métodos mais perversos, a se aliarem às pessoas mais perversas e a tirarem as conclusões mais perversas a respeito dos homens mais. Paulo e seus companheiros não estavam transtornando o mundo, como eles foram acusados. Paulo e seus companheiros estavam transformando o mundo. A mensagem de Paulo não transtornava ninguém. A mensagem do Evangelho transforma as nossas vidas. E esses homens não entenderam. E por não entender isso, assim como fizeram com Jesus, expulsaram Paulo da cidade. Lembra quando Jesus mandou os demônios de um homem irem para os porcos e 2.000 porcos morreram? O homem que antes era possesso foi totalmente transformado. Mas a cidade se reuniu e disse: vá embora, nós não queremos você aqui. Porque eles não conseguiam enxergar a transformação que Jesus trazia. Eles só enxergavam o prejuízo através dos porcos que morreram na água. As lições que a gente aprende desse texto, as implicações para a nossa vida. A primeira delas é: proclame o Evangelho, querido. Eu e você fomos chamados para proclamar o Evangelho. Ame gente, fale do amor de Deus aos seus vizinhos, aos seus parentes, aos seus conhecidos. Segundo lugar, seja sensível à vontade de Deus. Às vezes você vai orar por uma porta que se abra, mas Deus vai fechar aquela porta e outras portas vão se abrir. Deus, eu quero ser usado nisso aqui. Deus, eu quero isso para a minha vida. Deus, eu quero isso. Mas Deus é rei e soberano. Deus fecha portas e ninguém abre. Mas Deus abre outras portas e ninguém fecha. Então, meu querido, seja sensível às portas que Deus está abrindo. Deus deseja te usar. Deus deseja te usar com poder e com graça. Não feche seus lábios. Não esquive sua vida, sua energia e sua vitalidade. Deus deseja te usar para a glória dele. Uma terceira implicação é: potencialize seus recursos. Você só tem uma vida. Você só tem uma saúde. Daqui a uns dias, não abrir e fechar, a vista começa a embaçar, os dentes começam a ficar enfraquecidos, os ossos começam a perder seu equilíbrio, você começa a murchar, caminhando para o fim. Então use os recursos que você tem hoje, potencialize-os, seja estratégico. Por que eu me esforço? Por que eu fiquei 4 anos estudando sobre gravação de vídeos, comprei equipamentos aos poucos, estudei sobre iluminação, estudei sobre edição em Adobe Premiere, em After Effects? Por que eu me esforcei tanto? Porque eu sei que hoje, somente no Brasil, nós temos 205 milhões de smartphones. E quando eu prego aqui numa terça-feira à noite, nós temos menos de 100 pessoas. Mas quando eu me esforço para pôr um vídeo curto, mensagem relevante, aquilo ali fica para o resto da vida, guardado numa rede planetária de comunicação. E qualquer pessoa, espalhada sobre a face da terra, ao pegar um instrumento, vai olhar aquilo ali e vai poder ouvir o Evangelho. Por que eu me esforço? Porque eu só tenho uma vida. Eu só tenho uma juventude e uma idade adulta que já está passando. Eu só tenho uma oportunidade. E eu preciso potencializar os recursos que Deus me deu. Ele me deu certa facilidade para a tecnologia. É óbvio que eu me esforço para aprimorar isso. Então eu uso esses recursos que Deus me deu, associado às oportunidades que eu tenho, para potencializar o alcance do Evangelho. Assim é com a sua vida, aonde você está, as pessoas que te cercam, a cidade onde você mora. Pense estrategicamente, potencialize seus recursos. O Nadim poderia ser só mais um empresário, lá no Daia, mas toda sexta-feira, a empresa lá para, das 8 às 9, e faz um culto, reúne todos os funcionários que querem. Há algum tempo eu vi isso acontecer, termina o culto, oferece um café da manhã para os funcionários. Isso é potencializar os recursos, é aproveitar a empresa que não é minha, é de Deus, entender que eu sou mordomo e proclamar o Evangelho. A Pamela me chamou
para ir para a Toyota, onde ela trabalha. Ela é uma funcionária da Toyota. Ela não é japonesa, não mora no Japão. Mas ela sabe que a maioria das pessoas ali, talvez, nunca colocariam os pés num prédio que a gente chama de igreja. Mas ela, como igreja ali, exerce uma influência santa. É uma boa funcionária, é amiga das pessoas, aconselha as pessoas em suas mais diversas crises. E por ganhar essa autoridade, ela tem liberdade de ser o gerente para abrir um momento, fazer uma oração e estudar a Bíblia. A Dani é formada em serviço social e atua em casa de recuperação, com mulheres que têm um histórico de violência, de vida afundada no pecado, entregue aos vícios. E Deus a usa ali. É a igreja presbiteriana, não do setor sul, mas de Jesus Cristo, entrando numa casa de recuperação com mulheres destruídas, e ali o evangelho é potencializado. Use seus recursos. Se você mora num condomínio, a igreja não tem acesso, você está lá. Se você mora num prédio vertical, onde às vezes as pessoas moram por anos, uma ao lado da outra, dividindo uma parede de apartamento, escuta tudo, mas nunca trocaram a conversa. A igreja não entra ali, a igreja é instituição, mas você, igreja, está ali. Use os recursos, a potencialidade, o lugar onde Deus te coloca, sua saúde, sua vida. Eu fiquei encantado sexta-feira passada. Todo domingo eu estou aqui ministrando um curso para formar intérpretes bíblicos. Uma menina de 16 anos me chama e fala: pastor, fiquei encantado com isso. Pastor, eu saio do meu curso lá 8 da noite, 9 da noite do Delta, chamo os colegas de sala e vou lá para minha casa. A gente fica até meia-noite estudando a Bíblia. Você acha que ela chegou em mim e falou: pastor, eu posso fazer isso? Não, porque o cristão não precisa pedir para ninguém pregar o evangelho, ele tem que pregar. Pastor, o senhor podia ir lá tirar as dúvidas, porque tem amigo meu que é ateu, tem outro que é isso, tem outro que é isso. Falei, com o maior prazer. Sexta-feira eu fui para lá com a minha esposa, aquele mundo de adolescente, tinha acabado de sair do Delta, o dia inteiro na escola, tudo com uniforme. A maioria nunca foi à igreja. Ficamos das 8 da noite à 1 da manhã. A nossa norma era, eu e a Bíblia no centro. Vocês podem fazer as perguntas que quiserem. Que lindo! Tantas perguntas honestas, de meninos cercados por uma cultura que procura destruir todos os valores do alto. Que lindo isso! Uma menina de 16 anos aqui da igreja, que está numa sala de aula, e eu olhava para ela aqui e falava: essa menina deve ser tímida, e a bichinha é personalidade, conduz ao culto, conduz as músicas, conduz a oração, pede para abrir a Bíblia. Que gracinha! Que lindo, gente! Seja criativo no rótulo do anúncio, isso é muito importante, mas não negocie a mensagem. Nós precisamos variar o conteúdo, o invólucro, a cor, a textura, a propaganda, a embalagem, mas o conteúdo é inegociável. Paulo, ele proclama fazendo perguntas, Paulo proclama ensinando versículo a versículo, Paulo proclama comparando o Antigo Testamento e dizendo que Jesus o cumpre no Novo, Paulo proclama usando várias estratégias, mas ele não negocia o conteúdo. Abra a tua casa, toda semana, dê aula de culinária para suas amigas, para as mulheres mais novas na igreja. Paulo olha para as mulheres mais velhas e diz: mulheres mais velhas, por favor, pega as mulheres mais novas da igreja. Olha o que Paulo fala, gente. Mulheres mais velhas, você sabe que casamento é bom, mas é difícil, né? Vocês sabem disso. Então pega as mulheres mais novas, traz para perto de você e ensine-as. Olha o que Paulo diz: a amarem seu lar e a amarem seu marido. Olha o que Paulo está dizendo. Então você é uma senhora na igreja, sabe o quanto o casamento é bom, mas é difícil. Eu vou ensinar essas meninas, eu vou abrir minha casa toda semana, vou ensinar uma receita toda semana, e vou contar experiências de vida, de casamento. Uma mulher de Deus. Você está percebendo que é uma estratégia, mas o conteúdo é o mesmo? Eu vou para um presídio, minha mãe faz isso lá em Séries, vai toda semana para o presídio na ala feminina, discipula as mulheres, e uma vez por mês ela faz um jantar para aquelas mulheres, um baita jantar. É uma estratégia,
mas é o mesmo conteúdo. Ah, tem muitas mulheres novas na igreja, ou tem muitos homens novos. Vou me reunir com esses homens. Tem muitas mulheres divorciadas, tem muitos homens divorciados. Vou começar um encontro de um ministério acima dos 30, dessas pessoas que infelizmente não deram certo nos relacionamentos. Quem sabe essas pessoas agora, mais amadurecidas, tendo sido alcançadas pelo Evangelho, se unem e constroem famílias sólidas. São estratégias diferentes, para o mesmo conteúdo. Anuncie, e não espere somente facilidades e conforto. Paulo prega o Evangelho, ele se delicia ao ver o resultado, mas ele enfrenta dificuldades, ele é perseguido. E é assim, gente, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. É assim. Você é perseguido no seu trabalho, você tem dificuldades, você tem pressão, você tem lutas. Com o Evangelho de Jesus Cristo, que é uma mensagem tão pura, tão clara, tão gostosa, você acha que vai ser diferente? O mundo odeia Deus. O mundo aplaude uma mãe levar uma criança para apalpar um homem pelado. O mundo aplaude isso. Várias crianças de mãozinhas dadas com um homem nu. O mundo aplaude isso. Um homem nu em cima de uma cruz, ridicularizando o cristianismo, e cheio de transexuais, homossexuais, e tudo quanto é sexual da vida, porque é tanto rótulo hoje. O mundo aplaude isso. E quando você começar a remar contra essa maré maligna, você vai ver o poder de Deus se manifestando. E é claro, isso vem acompanhado de outras. Não é diferente, gente. Mas nós sabemos que já somos o povo da vitória. Paulo anda proclamando o Evangelho, porque ele já sabe de quem é a vitória. Paulo enfrenta as dificuldades à medida em que elas vêm, porque ele já sabe quem conquistou a vitória. Paulo dá a sua vida por esse Cristo, porque esse Cristo conquistou sua vida para todo sempre. Então, meu querido, essas cartas às igrejas de Tessalônica, primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, se dá depois desse contexto. 3 fins de semana, pregando Jesus, uma igreja nasce. Paulo é expulso, precisa ir embora, mas a obra de Jesus permanece, porque a igreja dele, uma igreja forte, se desenvolve. Essa igreja é tomada por dúvidas, especialmente sobre a segunda vinda de Jesus. E aí Paulo escreve a sua primeira e a segunda carta, que nós veremos a partir de terça que vem, se Deus permitir, para esclarecer essas dúvidas. Como será a segunda vinda de Jesus? Quando será? Como nós devemos viver o dia a dia da nossa vida, uma vez que Cristo está retornando? Como deve ser nossa vida sexual, nossa rotina, nosso trato uns com os outros? Tudo isso Paulo vai escrever para orientar essa igreja que ele tanto ama, mas que ele teve tão pouco tempo para usufruir da intimidade. Esse é todo o pano de fundo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Será uma viagem deliciosa, viu, gente? Como viver o cristianismo no dia a dia? Como viver essa última hora da vida, da história, porque Jesus está às portas? Como viver sabendo que nós já somos cidadãos da eternidade? Como deve ser a nossa sexualidade, uma vez que somos cidadãos salvos? Como tratar uns aos outros? Será uma caminhada linda para a glória de Deus.